Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Num dos salmos de Davi, o de número 11, nós vamos encontrar essa expressão, fugir para as montanhas. Mas Davi se recusa a fugir para as montanhas. Ele diz, por que eu vou fugir para as montanhas se eu tenho a proteção do Senhor? Mas o que ficou, na verdade, foi a frase, fujam para as montanhas. Ela aparece sempre que Deus retira sua mão protetora de cima da nação, de cima das pessoas, de cima de um povo. Fujam para as montanhas. Esse é o título deste vídeo. Vejam, o Bolsonaro continua falando o que deseja, o que lhe vem à mente, sem filtro. Nisso ele se assemelha a mim. Mas eu já sou mais velho que ele, eu tenho o direito de perder o filtro. Ele não tem o direito de perder o filtro, ele é o presidente da República, presidente de uma nação, presidente da coisa pública. Mas entre as besteiras que ele diz coisas muito verdadeiras. As coisas que ele diz, ele procura cumprir. Se não cumpriu ainda é porque não surgiu a oportunidade. Agora mesmo ele disse que se houvesse uma lei para punir os excessos da imprensa, os jornalistas todos estariam na cadeia. Alguém tem dúvida de que ele deseja realmente um dia cumprir essa promessa? O ministro Dias Toffoli afirmou no outro dia que entre os meses de março e abril, ou abril e maio, ele teve que agir apressadamente para evitar que parlamentares insatisfeitos desengavetassem um projeto de parlamentarismo para o Brasil. Por que o ministro Dias Toffoli teve que agir apagando este incêndio? Justamente para evitar um confronto, justamente para evitar uma radicalização do regime. Da mesma forma que o general Vilas Boas, por detrás dos panos, das cortinas, agiu impedindo a libertação imediata de Lula, justamente para evitar um incêndio, uma confrontação, um endurecimento do regime. Em 1968, o regime militar fechou, endureceu com o AI-5. De 1964 a 1968, ainda havia o Instituto do Habeas Corpus, o Congresso funcionando, o Judiciário funcionando, as coisas com uma aparência de democracia, o Marechal Castelo Branco prometendo eleições diretas e democráticas, e a oposição a eles foi crescendo. Embora milhares de brasileiros estivessem nas cadeias, em navios, cadeias, estivessem desaparecidos, a oposição popular foi crescendo, até a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Cresceu a tal ponto que ameaçou a estabilidade do regime. E aí veio o fechamento, veio o AI-5. Muita gente acha que esse sistema de hoje, que esse regime de hoje, é similar ao de 1964. Não é. Ele é similar, mas não é semelhante. Ele parece, mas não é igual. Até porque as condições econômicas, políticas, internacionais, geopolíticas da época eram umas. Era a Guerra Fria, era a guerra contra o comunismo. Uma coisa que o Bolsonaro e a trupe mais próxima dele tentam reviver, a guerra contra o comunismo, a guerra contra o comunismo. Isso é uma coisa tão antiga, tão passada. Hoje as condições são outras. Hoje o Pentágono prefere muito mais trabalhar com uma chamada dita branda, usando os instrumentos legais. O Bolsonaro dispõe de instrumentos legais para decretar estado de emergência, estado de guerra, estado de sítio, para retirar diversas garantias individuais se for necessário. Então não se enganem que uma hora o pau vai comer na casa de Noca. Se não comeu ainda é porque não existe oposição. A oposição está fraquíssima, desarticulada, foi pega de surpresa, foi uma rasteira muito grande, numa oposição pífia, que já era pífia, que era incapaz de mobilizar o povo, que pelo contrário, que desmobilizou o povo para poder manter a tal governabilidade. Isso é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. Houve uma desmobilização dos movimentos sociais e da conscientização do povo para não prejudicar a governabilidade. Para que fosse garantido o crescimento cada vez mais das posições no parlamento de uma oposição de uma esquerda. Rosa Luxemburgo já disse, há 100 e tantos anos atrás, que esse papo de parlamentarismo social-democrata vai levar mais cedo ou mais tarde ao surgimento de um fascismo, ao fechamento e ao endurecimento de todas as instituições democráticas. A posição econômica liberal, o liberalismo, não tem nada a ver com democracia. O projeto desse governo é um projeto de liberalismo, de ultraliberalismo. A base do liberalismo é o individualismo, é o empreendedorismo, é o indivíduo se fazer por si. Isso foi possível na sociedade americana de 50 anos, 60 anos atrás.
Hoje não há mais condições para isso, nem no mundo. Mas a base do liberalismo é o individualismo. E a base da democracia é o coletivismo. É o bem-estar social, é o bem comum para todos. São antagônicos, liberalismo e democracia. Não dá para caminhar junto. Mas uma oposição fraca não ameaça o governo. Um parlamento que ainda pode ser corrompido, que ainda pode ser comprado, está aí o preço que está se pagando, alguns bilhões, pela reforma da Previdência. Esse parlamento não ameaça exatamente o sistema e o regime. E existem as contradições dentro do regime. Existe, como existia em 68, a linha dura e a linha branda. Encabeçando a linha dura e falando mais bobagem ainda, nós temos o Olavo de Carvalho, que ainda semana passada disse: é preciso haver alguns assassinatos. O sujeito prega homicídio da oposição. Para Bolsonaro, qualquer coisa que venha em oposição a ele é uma barata que precisa ser morta. Vamos matar como baratas, todos como baratas, desde os criminosos comuns até os comunistas. Alguém duvida que é possível fechar o PT? Alguém duvida que é possível fechar o PCdoB, o PSB, o PDT? Alguém duvida que com esse Congresso que está aí, com maioria absoluta de um centro-direita, é possível fechar alguns partidos de esquerda e jogar na cadeia a sua militância? Eu não duvido. Não será semelhante a 64. Aliás, o governo não tem agido desta forma. Em 64 prendia-se indistintamente tudo. Da dona de casa que reclamava do preço do sabão de coco até o comunista dirigente partidário. Agora é mais seletivo. Coloca na cadeia 3 mocinhas dirigentes do Movimento Sem Teto em São Paulo. Coloca na cadeia um rapaz do Povo que foi preso com um vidro de pinho-sol. Coloca na cadeia a Sininho. Coloca na cadeia uma ameaça de prisão, o Stedley. Ameaça de prisão, jornalistas. É seletivo. Não há necessidade de um pânico na sociedade, até porque isso não interessa mais aos Estados Unidos para uma política aparentemente liberal. Mas não tenho dúvida que esses apagadores de incêndio, como o general Vilas Boas, como Toffoli, sabem perfeitamente a linha dura que vem por detrás disso tudo. E quando a oposição a este governo, a este sistema, crescer a tal ponto de ir para a rua em gigantescas passeatas, como agora acontecerá no dia 13 de agosto, você que está me ouvindo, você que não concorda, que é oposição, não se esqueça, dia 13 de agosto você tem um encontro marcado com as ruas. Mas se isso de alguma forma vier a abalar a estrutura do sistema, haverá um fechamento. Haverá um endurecimento, e eu acredito que isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Em momento nenhum, Bolsonaro escondeu essas pretensões. Vive falando e repetindo essas tentativas que vão desde o homicídio, temos que matar 30 mil, até as prisões, os jornalistas todos estariam na cadeia, quem fala mal do Brasil é traidor da pátria. Isso para não falar da última besteira, que se você cagar só um dia sim, um dia não, você já ajuda o meio ambiente. Eu diria que ele até tem bom humor. Hoje os brasileiros, com as letras B, D, C, G, M, N, P, vão cagar. Os outros não. Os outros amanhã. A, C, E, V, G, amanhã. Um dia sim, um dia não. Cartão de cidadão cagão. O senhor já cagou hoje, faz um furo no cartão. Agora só no próximo furo, que é depois da manhã. É uma coisa de louco, mas não pode deixar de rir com essa maluquice. Mas essa maluquice é uma manobra de distração. Porque não tenham dúvida, eles têm que cumprir uma agenda. E se não cumpriram a agenda até agora, ainda tem muito mais reformas para ser feitas, ainda há muito mais avanços no lesa pátria, há muito mais avanços no lesa trabalhador, há muito mais avanços no lesa povo, que precisam ser feitos e podem ser feitos debaixo de uma capa de democracia. Quando isso for feito, você pode fechar o sistema a qualquer hora, mas talvez tenha que fechar antes. É só uma hipótese. E aí é o momento que a gente grita: fujam para as montanhas! Porque o Senhor Deus retirou a mão dele protetora de cima de nós. É uma metáfora que eu faço com vocês. Não quer dizer necessariamente que eu seja uma pessoa religiosa. Mas as religiões trazem filosofias. E filosofia é uma coisa boa. Tanto é boa que o Bolsonaro quer proibir o ensino de filosofia no ensino médio e, sobretudo, nas universidades de filosofia, de humanismo e de coisas assim.
Então estejamos preparados, sim. Ninguém se engane. O mal não deixa o trabalho pela metade. Ao mesmo tempo, é preciso que todos nós façamos o nosso trabalho de formiguinha diário, de oposição, de luta pela democracia, pelos valores humanos, pela dignidade do país, pela nacionalidade e pela nossa pátria. Porque parece que não só Deus retirou sua mão protetora de sobre nós, mas as próprias Forças Armadas, patrióticas e nacionalistas também retiraram sua mão em troca de 600 militares empregados no governo Bolsonaro. Não sabemos o que é isso, se estão lá para impedir exatamente um fechamento ou se estão lá exatamente para comandar este fechamento. Por que eu rio? Porque já vi tudo isso acontecer. É similar, mas não é semelhante. Vamos ver agora o novo como é que se processa. Um abraço para vocês e um bom final de semana. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.